Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira. Estamos participando de mais um quadro Falando em Português. Convido você hoje a filosofar sobre a montanha. Vamos refletir aí sobre o uso adequado do conteúdo que já aparece para nós na lousa. Veja só, o uso dos pronomes oblíquos átonos. Você já deve estar resgatando aí da sua memória qual é ou quais são os pronomes oblíquos átonos, lembrando sempre que pronome é aquela palavra que tem relação direta com aquilo que chamamos de nome ou de substantivo. Num contexto genérico, vamos entender que pronome é a palavra que substitui um nome. Isso é morfologia. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um nome, como queira. Neste caso, nós estamos falando dos pronomes oblíquos átonos que têm aquela função clara de fazer a substituição, ou seja, eu vou retirar este substantivo e vou colocar ali um pronome. Quais pronomes ou sobre quais pronomes estou falando? Apenas os pronomes oblíquos átonos. Lembra que nós temos os pronomes oblíquos que são tônicos, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se, consigo e assim por diante, mas eu estou necessariamente fazendo referência àqueles que nós chamamos de pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a e lhe e suas variantes. Ou sobre o assunto, falaremos sobre este assunto específico da função dos pronomes o, a, os e as, ou lhe, ou lhes. Os outros pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, eles vão depender diretamente da regência do verbo. Então, nós não poderemos ou não abordaremos este assunto agora. Nós falaremos necessariamente daquele pronome que dá para a gente matar a questão pela base da decoreba, ou seja, todas as vezes que eu quiser substituir um objeto direto, uma coisa e não uma pessoa, eu vou poder usar estes pronomes o, a, os e as. Então, eu posso já entender que este o, a, os e as desempenha uma função fixa de objeto direto. Você também já está recordando, já está resgatando aí da sua memória e lembrando que os verbos transitivos diretos e os verbos bitransitivos são aqueles que em sua regência exigem a presença de um objeto direto. Portanto, se eu não quero fazer o uso de forma explícita ou se eu quero fazer a substituição deste objeto direto, porque genericamente falando também, todo objeto direto é representado por um substantivo, excetuando, é claro, aquelas orações que desempenham a função de complemento, mas nós também estamos falando necessariamente dos substantivos exercendo função de objeto direto. Então, veja, morfologia mais sintaxe, lembra disso? A gente abre a gaveta lá da morfologia e observa a presença de um substantivo. Quero substituir esse substantivo, vou fazer o uso do pronome. Fecha essa gaveta, abre a gaveta da sintaxe. Estou falando de um verbo transitivo direto, acompanhado de seu objeto direto. Vou substituir esse objeto direto. Vou poder usar o pronome o, a, os e as. Sempre, Silvia, sempre que você encontrar um objeto direto representado ali por uma coisa, né? Eu não posso ter, por exemplo, o verbo ou a oração fazendo alusão às pessoas, porque aí eu vou usar o me, te, se, nos, vos. Mas como concursisticamente nós somos sempre abordados por essa substituição, vamos entender que, mais uma vez, genericamente eu vou poder substituir todo o objeto direto por o, a, os e as. Ok. Sempre que eu tiver que substituir um objeto indireto, vou fazer o uso do lhes. Só cuidado, olha, presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou dizendo que todas as vezes que você observar um lhe, ele exercerá a função de objeto indireto. Não é isso a que faço referência. Eu estou dizendo, todas as vezes que eu observar um objeto indireto, genericamente falando também, poderei fazer a substituição desse objeto indireto por lhe. Silvia, por que você está falando genericamente?
porque existem alguns verbos que não aceitam a presença do lhe, mas esse também é um assunto para uma próxima conversa. Vamos entender que eu vou discorrer aqui sobre a possibilidade de você substituir objetos diretos e objetos indiretos pelos pronomes oblíquos átonos. Veja só, também vale ressaltar que todas as vezes que eu fizer referência aos nossos pronomes oblíquos átonos ou a os e as na função de objeto direto, que são aqueles que substituem os complementos de dos verbos transitivos diretos ou bitransitivos, eu tenho que ficar atenta também ou atento àqueles verbos que são terminados em R, S ou Z. Todas as vezes que eu passar por estes verbos, com essa terminação verbal, preciso estar atenta. Também os verbos terminados naquilo que a gramática nomeia como sons anasalados. Palavras ou verbos terminados em M, ão ou oin deverão aí, requer aí um pouco mais da sua atenção. Porém, olha outra informação, eu só vou ficar preocupada quando eu precisar colocar estes pronomes numa situação enclítica. Eu vou fazer o uso daquilo que a gramática chama de ênclise, ou seja, colocar o pronome depois do verbo. Por isso eu preciso estar atenta com a terminação destes verbos. Todas as vezes que eles terminarem em R, S ou Z, terão o seu complemento direto, iniciados por L. Todas as vezes que nós tivermos aí um som anasalado, nós teremos o início do objeto direto sendo iniciado por N. Vamos pensar aqui como é que fica essa situação aqui na lousa. Olha o que eu coloquei para você. Esperou o resultado. Você já sabe que ao fazer aí, quando a banca solicita para você para fazer essa substituição, ela diz: assinale a alternativa em que o termo destacado pode ser substituído corretamente ou foi substituído corretamente pelo pronome adequado. Lembrando, o meu verbo está começando frase, então eu não posso colocar o pronome antes dele. O meu verbo não está no futuro, então eu não posso colocar o pronome no meio do verbo, eu só posso fazer aquilo que já disse a você. Vou usar a colocação pronominal enclítica. Vamos lá, quem espera, espera algo. Muito bem, este algo, ou seja, o sentido deste verbo está sendo completado pelo resultado. Resultado, neste contexto, exerce a função de objeto direto. Veja lá, nós temos um verbo transitivo direto com o seu objeto direto, coisa. Vou olhar para cá, o objeto direto, coisa, ou a, os e as, resultado, palavra masculina no singular, vou trocar por o. Veja que aqui nós não passamos pelas terminações que devem ser observadas. Então, dentro das nossas alternativas colocadas ali pela banca, nós teríamos como correta esta alternativa, ou seja, o desempenhando a função de objeto direto numa situação enclítica, porque o pronome, o verbo está começando a frase. Olha lá a nossa próxima frase, ou a próxima frase que eu coloquei para você. Quem busca, busca algo. Verbo transitivo direto. Eu sei, então, que uma resposta desempenha a função de objeto direto. Só consultar o oráculo. Resposta, palavra feminina no singular. Basta substituir? Agora não. Veja só, o meu verbo terminou em R. O que a gramática diz? Tira da sua vida este som, ou seja, vamos colocar a palavra busca, tirei o R, agora no meu objeto direto eu vou acrescentar o L, buscar lá, ou seja, buscar uma resposta, buscá-la, objeto direto aqui, o nosso famoso objeto direto acompanhado de L. Só que se você está atento, eu tenho certeza de que você está atento, você já percebeu que esta é uma palavra oxítona, ou seja, o último som é o último som é tônico. Então, veja o que eu preciso fazer, colocar o acento, buscar uma resposta, buscá-la. Muito bem. Propus um acordo. Quem propõe? Propõe algo, verbo transitivo direto.
um acordo, objeto direto, palavra masculina, no singular, vou trocar por o. Muito bem, nesse contexto, basta que nós façamos o mesmo esquema. Tira o S de circulação e acrescenta o L no nosso objeto direto ou no nosso pronome o. Veja só, então todas as vezes que eu tenho um objeto direto, seguido aí de um verbo terminado em R ou S, vou colocar aí como acompanhante desse objeto o L. Tira o R, tira o S, tira o Z. Silvia, vou acentuar essa palavra? Não, porque oxítonas terminadas em U não são acentuadas, né? Somente o A, E e O, seguidos ou não de S, e o em ou ens, como nós já sabemos. Vamos lá para a próxima. Eu fiz as questões. Quem faz, faz algo? Sim, quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto. As questões, objeto direto. Não esqueça de tirar este som, colocar o meu complemento acompanhado de L. Ou seja, fiz as questões, filas. Mesmo sendo um som estranho, nós vamos considerar que nem tudo que é estranho está gramaticalmente incorreto. Maravilha? Olha lá a próxima. Elaboraram a resposta. Quem elabora, elabora algo. Verbo transitivo direto. A resposta é o meu objeto direto. Agora eu vou consultar o meu oráculo. Veja, o meu verbo terminou em M e aqui nós não vamos tirar nada do lugar. Nós simplesmente vamos colocar o N acompanhando o objeto direto, ou seja, copia o verbo do jeitinho que ele está, elaboram, e vou colocar aqui o N iniciando o meu objeto direto, ou seja, elaboram a resposta, elaboram-na. Muito bem. E para a gente finalizar essa informação, olha só, eu coloquei agora um verbo bitransitivo, que é aquele que pede sempre dois complementos. Fique atento àquilo que a banca está grifando, ou aquilo que foi grifado no seu caderno de questões. A banca grifou o objeto direto ou o objeto indireto. Então, imagine hipoteticamente que dentro dessa questão nós tivéssemos, né, aqui a atenção grifada. Veja a regência do verbo. Quem dá algo a alguém. Quem dá algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Neste contexto, quem dá atenção. Olha só a minha preposição. Ao caso é o meu objeto indireto. Eu destaquei a palavra atenção para que nós possamos fazer aí a substituição. Vou simplesmente copiar o verbo e fazer com que o meu complemento seja iniciado por N, olha só. Todas as vezes que eu tenho um som anasalado, o meu objeto indireto será iniciado por N. Então, dão atenção ao caso, eu vou dizer dão-na ao caso. Muito bem, mas imagine que a banca tivesse grifado ao caso, que é o nosso objeto indireto. Veja só, agora eu vou aplicar esta regra. Veja, lhe ou lhes pode desempenhar a função de objeto indireto, obviamente, quando você precisa substituir o verbo, o objeto indireto de um verbo transitivo indireto ou de um verbo bitransitivo, não é isso? Objetos indiretos acompanham verbos transitivos, indiretos ou verbos bitransitivos. Então, basta agora que eu, ao invés de mexer no objeto indireto, eu troque o meu objeto indireto por lhe. Dão atenção ao caso, dão-lhe atenção. Ok? Então, nesse contexto, dar algo a alguém. Dar algo a alguém seria essa conversa que nós fazemos aí com os dois verbos. Existe sempre aquele anulinho mais avançado que diz assim, se eu posso trocar os dois objetos ao mesmo tempo? Claro que eu posso, mas isso não é lá uma questão tão concursística que você deva subir até a montanha e filosofar sobre ela. Mas imagine que você tem aqui o verbo dão,
presente, né? O verbo está no presente, não está no futuro, por isso eu não estou colocando aí o pronome numa situação mesoclítica. Olha só, vou fazer em modo slow motion para você, ó. Isso aqui é o objeto indireto. Vou trocar a cor da caneta para colocar o objeto direto. Coisa linda, né? Dão atenção ao caso, dão-lhe. Ok. Então, nesse contexto, fica aqui a dica. Silvia, é só isso que eu preciso saber? Não, não é só isso, mas é o necessário para que você comece a discorrer sobre isso. Eu aguardo você num próximo momento de dicas. Até lá!